Olá, bom dia, graça e paz. Salmo 91, a partir do verso 1, diz assim: O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sobre suas asas estarás seguro, e a sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiu 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: O Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele. Livrar-o-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. O Salmo 91 é um salmo poderoso, é um salmo de proteção, é um salmo onde o salmista Davi declara quem está sobre a vida dele, aquele que está no controle da vida dele. O salmista Davi, ele nos mostra através desse salmo que nós, quando estamos escondidos, quando nos acampamos ali na sombra do Onipotente, quando a gente está debaixo dessa sombra, debaixo dessa proteção, nenhum mal nos alcançará. Mas como assim nenhum mal? Sendo que a gente passa por tantos problemas. Quando essa palavra se refere, é a força espiritual do mal. Você pode até passar por algumas dificuldades, mas essa força total que vem contra a sua vida, ela não consegue causar o efeito que ela deseja. Porque Satanás está à nossa volta para roubar, matar e destruir. O objetivo dele é nos desmoralizar totalmente, destruir, tirar tudo que nós temos. As lutas que nós passamos, as opressões espirituais que nós vivemos, é apenas um resquício desse ataque. Porque se esse ataque ele fosse nos atingir com a sua totalidade, a gente não suportaria. Então, por isso que essa palavra fala: nenhum mal entrará na tua tenda. Caiu 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quer dizer que mesmo que você passe por dificuldades, a mão de Deus estará sobre a sua vida. Todos os dias, quando a gente acorda e a gente vai viver o nosso dia, a gente não pode ver porque os nossos olhos espirituais não conseguem alcançar, mas tem muitos laços de destruição, muitos laços de morte, laços de enfermidade que o inimigo preparou para aquele dia. Mas Deus vai na frente destruindo tudo, quebrando tudo, todos os dias. É uma grande guerra que acontece nas regiões celestiais, no mundo espiritual, ao nosso favor. O inimigo vai à presença de Deus para nos acusar, para dizer que tem direito sobre nós, que tem direito de nos tocar, e Deus envia os seus anjos para guerrear por mim, por você. As guerras são grandes, os ataques são terríveis, mas Satanás não consegue nos atingir na sua totalidade. Ele gera tristeza, ele gera opressão, ele gera esgotamento, ele gera nervosismo, ele gera impaciência, ele gera ansiedade, mas você busca a presença de Deus, você se renova, quando você amanhece no outro dia, você já está um pouco melhor. Ele não consegue dominar você,
Ele não consegue dominar a sua mente. Nós temos falado muito sobre isso. Por isso a importância de buscarmos a palavra de Deus e a sua proteção. Quanto mais você buscar a Deus, quanto mais você se encher do poder de Deus, mais você estará seguro. E esse plano para nos atingir, isso não é de agora. O Satanás ele tem isso desde a antiguidade. Ele visitou Jesus no deserto, ele tentou Jesus durante 40 dias, tentando roubar tudo que Jesus tinha de mais precioso, que era a sua glória, a sua majestade, a sua vida com Deus, a sua santidade. Ele tocou na mente, no coração dos sacerdotes e fariseus daquela época para perseguir Jesus. Jesus era constantemente afrontado, constantemente perseguido, constantemente caluniado. Aqui em João capítulo 4, o verso 47, fala que então os principais sacerdotes e fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Eles estavam se sentindo ameaçados pelas as obras que Jesus estava realizando. Jesus tinha acabado de ressuscitar Lázaro após 4 dias, né, já estando morto e sepultado, né, e eles estavam ali arquitetando uma forma para prejudicar Jesus, para tirar a vida de Jesus. E mais na frente o texto fala que eles não só queriam tirar a vida de Jesus, mas eles queriam tirar a vida do próprio Lázaro. Ou seja, eles queriam matar o operador de milagre e aquele que foi fruto desse milagre. Isso é o que o inimigo faz. Ele chega com toda aquela tempestade, aquela confusão, tentando tirar e destruir aquilo que você alcançou com tanto sacrifício, com tanta dificuldade. Só que existe uma diferença. A forma como nós vamos reagir a essa situação vai determinar todo o resultado dela. Nós já falamos sobre isso também, que a forma como nós reagimos aos problemas é que vão determinar o nosso sucesso ou o nosso fracasso. Eu não sei você, mas muitas vezes na minha vida, quando Satanás vinha com tudo e ele fazia de tudo para tirar tudo aquilo que eu estava recebendo da parte de Deus e eu tinha conquistado depois de tantos anos de luta, com tanto sacrifício, toda vez que ele vinha e tentava e ele usava pessoas para me desestabilizar, para tirar tudo que eu tinha conquistado, eu me entregava a um total desespero e eu desistia daquela bênção. Eu posso contar aqui muitas bênçãos que eu desisti ao longo do caminho, que eu não fui forte o suficiente para superar essas afrontas do inimigo. Eu não fui forte o suficiente para superar afrontas de pessoas, portas de emprego que eu trabalhei, que eu poderia ter brilhado, eu poderia ter prosperado, mas por não suportar as afrontas do inimigo naquele lugar, usando pessoas para me perseguir, usando pessoas para me humilhar, eu acabei desistindo. E não apenas isso, mas outras bênçãos que eu recebi ao longo da minha vida, mas por não aguentar o ataque do inimigo, eu acabei desistindo. E hoje eu me arrependo de todas elas, porque eu sei que muitas delas eu poderia ter sido muito abençoada, mas eu não fui forte o suficiente. E o inimigo conseguiu me vencer. Muitas vezes ele me fez desistir de sonhos, ele me fez desistir de promessas por conta dos ataques que eram constantes. Satanás ele sabia agir nas minhas fraquezas, ele sabia qual era o ponto que me desestabilizava, qual é o ponto que me abatia, então ele investia constantemente e ainda investe. Mas a diferença de hoje para aquela época é porque eu não estou disposta a desistir. Pelo contrário, eu coloquei na minha cabeça essa fé. Eu coloquei na minha cabeça a vitória que Deus vai me dar. E eu não vou mentir, não vou negar para vocês. Tem dias que eu estou muito triste. Tem dias que, nossa, eu consigo sentir o esgotamento mental da minha mente e do meu coração. Tem dias que eu estou como qualquer pessoa humana. Eu estou triste, eu estou nervosa, eu estou impaciente, eu estou cansada, eu quero ficar sozinha, não quero ver ninguém. Não é porque eu prego aqui a palavra
que eu não vou ter dias assim. Que as pessoas elas colocam uma cobrança sobre nós que estamos na liderança da obra, como se a gente também não pudesse sentir dor, como se a gente também não pudesse perecer, como se a gente não pudesse também sofrer. Nós somos humanos. O que mais tem os altares são pessoas fingindo ali o que não são, e enquanto a alma está sangrando, estão sorrindo para agradar os homens. Enquanto quando saem da igreja, quando desce dos púlpitos, a alma está sangrando de tanta dor e sofrimento. Mas eles não admitem, porque querem mostrar o que não são. Não, eu não sou assim. Eu sou humana como qualquer pessoa. Eu tenho meus dias de uma fé sobrenatural e eu tenho aqueles dias onde eu estou triste, eu estou cansada, estou abatida. Isso faz parte. Todo mundo vive isso. O que não podemos é deixar isso nos dominar. É isso que faz diferença. O salmista Davi teve momentos de crise, onde ele estava abatido, desesperado. Paulo teve momentos de crise, onde ele mostrou que estava abatido, mas você não vê Paulo desistindo. É isso que faz diferença. O apóstolo Paulo, a gente percebeu momentos que ele estava cansado, momentos que estava pesado, principalmente quando ele escrevia cartas às igrejas para exortar o povo das suas más condutas. A gente percebia um esgotamento da parte dele, porque só quem está na liderança de uma obra, de uma igreja, sabe como é difícil. Mas a gente não via Paulo desistir. O apóstolo Paulo sempre estava perseverando na oração. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. É isso que vai fazer a diferença no dia de hoje. É a forma como nós reagimos. Você e eu não podemos mais desistir quando as afrontas do inimigo vier. Nós não podemos desistir, porque o inimigo sabe os planos que Deus tem. Ele sabe os planos que Deus tem no seu trabalho. Aonde Deus te levantou nesse lugar, ele sabe como Deus vai te honrar. Mas ele quer te desestabilizar para você sair desse emprego, para você desistir dessa porta. Ele sabe aonde Deus vai te levantar dentro da sua casa, no seu convívio familiar. Ele sabe o poder transformador que ele vai gerar no seu casamento, na sua família. Mas o que ele faz? Ele se levanta para destruir o seu casamento, o seu relacionamento, para você desistir, chutar o balde e ir embora e não aguentar mais, não passar mais por isso. Ele sabe. O que vai contar como decisivo para o final desse ano na nossa vida é a nossa perseverança. É a nossa esperança. Ontem eu passei assim por uma grande guerra. Eu estava muito abatida, mas assim, eu cheguei num nível de esgotamento físico tão grande que me abateu mentalmente e espiritualmente. Eu não estava bem. Ontem eu não estava bem. Mas eu já estava consciente na minha cabeça e coloquei um prazo para a minha tristeza. Hoje eu estou assim, mas amanhã eu vou me levantar, vou me fortalecer, vou pregar a palavra, vou fazer a obra de Deus e vou viver o meu dia gloriosamente, na presença de Deus, com a certeza da minha vitória. Algumas pessoas até me questionaram, e Bruna, mas você não pode, você prega a palavra. Eu falo, gente, calma, eu sou humana também, eu sinto dores também. Hoje eu não estou bem, mas amanhã eu estarei, não se preocupa não. Aqui eu não deixo o inimigo me dominar mais não, eu não me entrego mais à tristeza. Eu vim do fundo da depressão. Eu fui uma pessoa que eu precisei chegar no fundo do poço de uma depressão, a ponto de eu pensar e tentar o suicídio. Eu sei o que é chegar nos extremos. Hoje, isso não me domina mais. Eu venci essa tristeza pelo poder de Deus. Eu venci essa angústia pelo poder de Deus na minha vida. Eu entendi esse poder. Eu entendi essa fé. Eu entendi e aprendi a praticar essa fé. Então eu passo por dificuldades, mas as dificuldades não determinam mais quem eu sou. Elas não me dominam mais. Elas não conseguem mais roubar e matar os meus sonhos, porque eu continuo crendo. E é por isso que a ira do inimigo é muito grande contra mim e contra você. Porque ele faz, ele luta e você ainda não desistiu. É por isso que cada vez os ataques dele são ainda maiores. Os ataques contra Jesus eram constantes, desde o seu primeiro dia de ministério. Os fariseus, os sacerdotes, tentavam fazer Jesus desistir do seu ministério. Eles afrontavam Jesus e era na frente das pessoas.
Eles tentavam desmoralizar Jesus na frente das pessoas. Pensa, você está pregando a palavra, você está orando pelas pessoas, curando enfermos. Chega um grupo de pessoas e fica ali, ó, te apunhalando, tentando te desestabilizar. Às vezes no trabalho a gente passa uma perseguição, a gente já não suporta. Você imagina Jesus viver isso durante todo o seu ministério. Eles tentaram o tempo todo fazer com que Jesus desistisse, mas Jesus sabia a sua obra, ele sabia o seu chamado, ele sabia o ministério que ele tinha na terra, ele sabia as vidas que precisavam ser alcançadas através da vida dele, ele sabia que Satanás já era um derrotado. Sabe por que Satanás ele luta tanto para nos destruir? Porque ele já sabe o seu destino. Eu e você não sabemos o amanhã, a gente não sabe quais são as coisas que vão acontecer. Satanás, não, ele sabe o destino dele. O destino dele é a destruição. Ele já é derrotado, ele já foi derrotado na cruz. Só que ele não quer ser derrotado sozinho. Ele quer derrotar a mim e a você. E como ele faz isso? Matando a nossa fé, matando a nossa esperança, dominando a nossa mente. Então, eu trouxe essa palavra hoje para te dar uma injeção de ânimo, que assim como eu ontem não estava bem, talvez hoje aqui, através do Orando a Palavra, tem muitas pessoas que me escutam todos os dias. E eu tenho um compromisso com você de todos os dias trazer uma palavra. E essa é uma forma de me fortalecer também, eu não deixo me abater. Porque eu me lembro, não, tem pessoas que me escutam todos os dias. Tem pessoas todos os dias que são edificadas através da minha vida, através do meu ministério. Eu não posso desistir, eu tenho que perseverar. Então, se você hoje também não está bem, você está abatido, está nervoso, está sem domínio próprio, está sem paciência, está com vontade de chutar o balde, olha, coloca um prazo hoje para essa situação. Nem que seja de um dia ou de apenas algumas horas. Se precisar chorar, chore, porque muitas vezes a gente só precisa chorar um pouco na presença de Deus. Eu vi ontem uma postagem no Instagram e falou muito comigo. Tem dias que a gente só precisa colocar um fone de ouvido, ouvir louvores e só adorar. E é verdade, às vezes é o que funciona naquele dia. Não precisa estar conversando com ninguém, você não precisa estar desabafando com ninguém precisa estar tentando te ouvir, porque hoje em dia até para a gente desabafar é difícil. Porque muitas vezes você não está bem, você vai desabafar com quem está do seu lado, as pessoas fazem te julgar, te apontar. Ao invés de entender ali e compreender e apenas ouvir, entender que você só está num momento ruim, mas daqui a pouco você vai estar bem de novo. Pronto, passa. Não, ela define você, ela define o seu caráter, ela define a sua fé, ela define a sua vida por aquele momento. Você pode passar o 29 dias do mês cheio de fé, glorificando, exaltando o nome do Senhor, mas se você tem um dia de fraqueza, ela define você por aquele dia. Da mesma forma é o inimigo. É assim que ele tenta nos definir, pelos momentos difíceis que nós passamos. Mas uma coisa nós aprendemos, que são esses momentos difíceis que fortalecem a nossa fé. São esses momentos difíceis que fortalecem o nosso caráter. São esses momentos difíceis que fortalecem e nos aproximam ainda mais de Deus. São os momentos difíceis que me trouxeram até aqui. Foram os piores momentos da minha vida, que hoje não me permitem mais desistir. Porque hoje, quando eu olho para o meu problema, quando eu estou naquele dia que eu não estou bem, eu olho para o meu problema, eu me lembro do que eu passei, eu falo, é o quê? Eu já vivi dias muito piores do que isso. Eu não vou desistir de novo. Eu não vou desistir de novo. Eu já venci uma vez, eu vou vencer de novo. E eu tenho vivido isso. Eu tenho colhido algumas vitórias. Vitórias que talvez, se eu for testemunhar detalhadamente, podem ser vitórias pequenas comparadas aos olhos de algumas pessoas. Mas conforme eu tenho orado e eu clamo por livramento, Deus vai lá e faz. Eu clamo de novo, Deus vai lá e faz. São pequenas vitórias. São pequenos gestos no dia a dia que Deus tem me provado. Eu estou contigo. Eu não te desamparo. Eu estou te protegendo, eu estou te guardando, eu estou te dando livramento. São essas pequenas vitórias, que mesmo que sejam insignificantes para quem está do meu lado, são vitórias que têm fortalecido a minha fé. Hoje eu sei quem eu sou e eu sei aonde eu quero chegar. Nós vamos falar isso na mentoria Metamorfose. Hoje eu tenho essa consciência, eu sei quem eu sou.
Eu sei de onde eu vim. Eu sei o poder que foi derramado sobre a minha vida. Eu sei o Pai que eu tenho. Então, eu sei onde eu vou chegar. O inimigo não vai poder me impedir. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Uma vez eu escutei uma história, eu não sei se é uma história verdadeira ou se apenas era um conto para trazer alusão ao significado que aquela pessoa que estava ministrando queria trazer. Mas eu nunca esqueci essa história. Eu vou contar para você e você vai entender no contexto que nós estamos falando hoje. Tinha um menininho que ele ia para a escola todos os dias. Só que ele era muito perseguido por alguns colegas. Ele sofria bullying na escola. E todos os dias ele era agredido constantemente. Ele tinha que voltar para casa correndo, porque senão, se ele ficasse no caminho, ele era agredido e sofria muitos maus tratos pelos seus colegas. Até que um dia esse menino se tocou e ele pensou: por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso todos os dias se eu tenho meu pai que pode me defender? Ele foi lá, contou para o seu pai tudo que ele estava passando, contou todos os maus tratos que ele estava vivendo. O pai dele falou: fica tranquilo, filho. Amanhã, quando você estiver voltando para casa, eu estarei com você. Eu estarei um pouco longe. Ninguém vai me ver, mas eu estarei com você e ninguém vai te fazer nenhum mal. Aquele menino foi para a escola. Quando estava voltando para casa, ao invés de voltar correndo como todos os dias, ele voltou ali marchando, todo feliz, todo sorridente. E aqueles colegas, ao observar isso, falou: ah, você tá assim, tá gozando da nossa cara? É hoje que você vai ver o que nós vamos fazer com você. Ele olhou para aqueles colegas e falou assim: vocês podem vir com tudo para cima de mim, porque hoje eu não estou sozinho. Papai vem aí, ó, logo atrás de mim. Eu quero ver vocês fazerem algum mal a mim. Olha o meu pai aí. De repente aparece o pai daquele menino. E aqueles meninos saem correndo com medo do que poderia acontecer. O pai daquele menino fala: filho, eu sempre estarei com você. Mesmo que eu esteja perto, mesmo que eu esteja longe, eu sempre irei te proteger. Aleluia! Da mesma forma é a nossa vida. Todos os dias nós encaramos uma série de pancadas. O inimigo tenta nos destruir. Ele tenta nos desmoralizar. Ele tenta nos abater. Mas ao invés de sair correndo, como conta essa história, feridos, machucados, e nos escondemos no medo, na dor, você vai voltar marchando, dizendo, quando Satanás for te afrontar, dependendo da situação daquele dia, você vai dizer: ei, você tá assim, né? Mas eu vou te contar, suas horas estão contadas. Meu pai vem aí. Olha o meu pai agindo por mim. Olha o meu pai cuidando de mim. Eu tenho um pai que me defende de você. Aleluia! Eu tenho declarado isso. Eu tenho um pai. Eu tenho um pai. Tem até um louvor que diz: eu sou teu pai. É só chamar. Aleluia! Ele é o nosso pai. O Salmo 91 nos garante essa proteção, nos garante essa força de Deus, nos garante esse esconderijo. Então se levanta hoje, sacode essa poeira, enxuga essas lágrimas, tira essa capa da vergonha, da derrota, do abatimento e diga para si mesmo e para o seu problema: eu tenho um pai que cuida de mim e que jamais, jamais vai me desamparar. A minha vitória já está determinada pelo sangue de Jesus. Oh, aleluia. Hoje o inimigo deve estar me odiando, porque ontem ele me viu chorando, mas hoje eu estou glorificando, hoje eu estou pulando, hoje eu estou determinada a fazer a obra de Deus, hoje eu tenho ministração o dia todo, mas eu estou aqui, estou cheia da presença de Deus. Eu chorei ontem, mas a alegria vem pela manhã. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque o Senhor nos renova. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada dia. Isso vai fazer toda a diferença na minha e na sua vida. Pense assim, faça assim e você verá como Deus lutará por você. Essa é a palavra de hoje, espero que tenha te edificado. Amanhã, se o Senhor permitir, nós estaremos juntos. Mais uma vez, buscando esse poder, declarando esse poder nas nossas vidas, em nome de Jesus.
Fique na paz.